Quantas vezes a vida pareceu ser injusta, mesmo quando tudo foi feito certo? Quantas vezes foi plantado amor e se colheu traição? Foram noites em claro tentando entender por que tanta coisa deu errado, mesmo com o coração voltado para o bem. Há feridas que não foram causadas por escolhas ruins, mas por laços invisíveis que parecem impedir o avanço. Existe um peso nos ombros que não se explica apenas com o cansaço físico. Existe algo mais, algo espiritual, maldições, injustiças, palavras lançadas, inveja, pactos antigos, ciclos que se repetem, dores que se renovam e portas que, por mais que se bata, não se abrem. Este vídeo é um chamado para quem está cansado de lutar e não ver vitória, para quem já não aguenta mais ser injustiçado, calado, perseguido, para quem sente que está preso num ciclo de dor, escassez e sofrimento sem saber como romper isso. Hoje vamos clamar juntos por justiça divina. Vamos quebrar cadeias espirituais, romper maldições e liberar a bênção que Deus já determinou desde o ventre. Se você sente que esta mensagem foi feita para você, então fique até o fim, porque esta oração não é apenas palavras, é uma batalha espiritual sendo travada por sua liberdade. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa libertação, inscreva-se no canal e acesse o conteúdo exclusivo que deixamos no comentário fixado. Ele pode ser a continuação da resposta que você tanto pediu a Deus. Senhor, há momentos em que a alma se cansa de tentar, de acreditar, de esperar. Parece que tudo conspira para dar errado, mesmo quando o coração está limpo e as intenções são puras. Há um tipo de dor que não vem do corpo, mas do espírito. Uma opressão silenciosa que vai pesando dia após dia, como se algo estivesse tentando sufocar o brilho da vida. Hoje, com humildade e coração quebrantado, eu me coloco diante de Ti pedindo não só alívio, mas libertação completa. Se existem maldições, pactos antigos ou palavras malditas que ainda agem sobre mim ou minha casa, eu clamo: rompe, Senhor, rompe com Tua justiça. Quantas vezes a injustiça tem se levantado como um gigante, zombando da fé, tentando roubar a esperança? Pessoas que riram da dor, situações que desonraram, portas que se fecharam sem explicação. E mesmo assim a fé permaneceu. Mesmo com o coração ferido, os joelhos se dobraram. Mas, ó Deus, até quando? Até quando a injustiça vai reinar? Tu és o justo juiz, e Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra os Teus prosperará. Então vem agora com Tua espada, corta os laços invisíveis, desfaz toda a armadilha do inimigo e traz a justiça que só o céu pode entregar. Há palavras que foram lançadas sem que eu soubesse. Há inveja, há maldições hereditárias, há pactos feitos por gerações passadas que tentam me prender a uma realidade que não escolhi. E eu te peço, Senhor, que com Teu sangue precioso, Tu passes sobre cada linha da minha história e apagues o que não veio de Ti. Quebra os ciclos de repetição, Senhor. Tira a vida do automático do sofrimento. Que toda corrente que me impede de avançar, de prosperar, de viver em paz, seja destruída agora pelo poder do Teu nome. Eu creio que no mundo espiritual há uma guerra acontecendo, mas também creio que a vitória é certa quando é o Teu exército que luta por mim. Pai, olha para cada lágrima que caiu sem ninguém ver, para cada oração feita no silêncio, entre quatro paredes, com o travesseiro molhado e o coração em pedaços. Tu vês o que ninguém vê. Tu sabes das dores que não foram contadas, das acusações que foram injustas, dos julgamentos que feriram. E se a Tua palavra diz que bendito é aquele que confia no Senhor, então eu me apego a essa promessa. Não aceito mais viver à sombra da injustiça. Não aceito mais carregar um fardo que não é meu. Eu declaro, com fé, que tudo aquilo que se levantou contra mim cairá por terra, que toda injustiça será exposta e tratada pelas Tuas mãos poderosas. Senhor, se porventura eu mesmo abrir portas para essas maldições, se em algum momento, consciente ou inconscientemente, me aliei ao inimigo através de palavras, ações ou escolhas erradas, eu me arrependo agora. De coração sincero, me volto para Ti.
Me perdoa, Senhor. Lava minha história com tua misericórdia. Cancela todo acordo, toda legalidade que o inimigo possa ter encontrado. Que haja libertação completa, que tudo aquilo que tentou me aprisionar até hoje seja transformado em testemunho vivo da tua glória, porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. A justiça dos homens é falha, mas a tua é perfeita. Quando tu decides agir, ninguém pode impedir. Então eu te entrego cada causa perdida, cada injustiça sofrida, cada luta travada em silêncio. Me ajuda a perdoar, Senhor, porque às vezes a injustiça cria raízes de amargura e eu não quero carregar isso dentro de mim. Eu quero ser livre, completamente livre. Quero andar leve, em paz, com o coração limpo, sem mágoas, sem ódio, sem rancores. Que toda raiz de amargura seja arrancada agora e que no lugar dela nasça um novo coração, curado e restaurado pela tua presença. Tu és Deus que faz justiça com misericórdia, que exalta o humilhado e abate o soberbo. E é nessa verdade que eu descanso. Ainda que pareça demorar, eu sei que o teu tempo é perfeito. Sei que estás movendo coisas que os olhos não veem. E por isso eu continuo crendo, continuo orando, continuo me posicionando como filho que confia no Pai. Hoje não é só mais um dia qualquer. Hoje é um marco espiritual. Hoje é o dia em que as correntes se quebram, as maldições são anuladas e a justiça começa a ser estabelecida. Eu tomo posse, eu recebo, eu creio. Há lutas que não se explicam com palavras. Situações que parecem fora de controle, como se uma força invisível trabalhasse para atrasar cada passo, para sabotar cada tentativa de recomeço. Mas hoje, com a autoridade que vem do céu, é declarado o fim dessa opressão. Toda força contrária que tem atuado nos bastidores da vida, que tem operado para destruir relacionamentos, finanças, saúde e propósito, perde agora o seu poder, porque o Senhor chegou. E quando o Senhor entra, o inimigo precisa sair. Não há escuridão que resista à luz da tua presença, ó Deus. E mesmo quando tudo parecer silencioso, mesmo quando a resposta ainda não chegou, haverá paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas que é fruto da certeza de que algo já foi movido no céu. A justiça de Deus pode parecer demorada aos olhos humanos, mas ela nunca falha. Ela vem no tempo certo, no momento exato, com força, com honra e com restituição. Tudo que foi tirado será devolvido. Tudo que foi roubado será restituído em dobro. Porque Deus não é indiferente ao clamor dos seus filhos. Ele vê, Ele ouve, Ele age. Os nomes daqueles que foram injustiçados estão escritos nas mãos do Senhor. As causas que ninguém quis ouvir estão diante do trono do juiz dos juízes. E Ele não esquece. A causa esquecida pelos homens é lembrada por Deus. O choro ignorado por todos é recolhido por Ele em um odre de lágrimas. Ele honra o que o mundo rejeita. Ele levanta quem todos derrubaram. E é por isso que hoje, mesmo em meio à dor, é possível levantar a cabeça e dizer: eu sei em quem tenho crido. Sei que Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedi ou imaginei. Toda a maldição que pairava sobre esta casa, esta família, este sangue é quebrada agora. Pelo poder do nome de Jesus, tudo que vinha se repetindo como um padrão de destruição, miséria, solidão, enfermidade ou fracasso é anulado. E no lugar disso, entra a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Entra o favor que abre portas onde antes havia muros. Entra a presença de Deus que transforma desertos em jardins e vales escuros em caminhos de glória. Não é exagero, é promessa, e quem crê, toma posse. E ainda que o processo seja doloroso, ainda que o fogo purifique e o deserto ensine, existe um propósito maior. Deus não permite o sofrimento por acaso. Tudo será usado para preparar, fortalecer e direcionar. Nenhuma dor será desperdiçada, nenhuma lágrima será em vão. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. E o que hoje é oração, em breve será resposta. Não porque merecemos,
mas porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é Pai. O tempo da vergonha está chegando ao fim. O tempo de andar cabisbaixo, sentindo-se pequeno diante da vida, está sendo encerrado agora, porque aquele que foi humilhado será exaltado, e quem foi deixado de lado será colocado em lugar de honra. Essa promessa não é apenas uma esperança distante, é uma realidade espiritual sendo estabelecida neste exato momento. Deus não está apenas confortando, Ele está agindo, está organizando encontros, promovendo reconexões, desfazendo armadilhas, levantando pessoas certas e afastando o que antes era disfarce de bênção, mas carregava veneno. E enquanto Ele faz justiça, Ele também cura feridas antigas, memórias que machucam, palavras que ecoam até hoje. Existe um grito preso na alma de quem sofreu calado e hoje esse grito está sendo acolhido pelos céus. Não há dor que Deus ignore. Ele conhece cada marca, cada injustiça silenciosa, cada vez que alguém foi traído, enganado ou acusado sem culpa. E Ele não é Deus de vingança humana, mas de justiça perfeita. Ele não só restaura o que foi perdido, Ele faz melhor do que antes. Ele transforma o lugar da vergonha em altar de honra. Há também uma libertação acontecendo na mente, porque a maldição não atinge só as circunstâncias, ela tenta moldar a identidade. E muitos carregam crenças que não vieram de Deus, de que não são dignos, de que sempre vão fracassar, de que nasceram para sofrer. Essas mentiras foram alimentadas por anos, mas hoje, pela luz da palavra, elas são desfeitas. A identidade verdadeira está sendo restaurada. Filho, herdeiro, escolhido. Não é qualquer um. É alguém amado por Deus, guardado por anjos, marcado com propósito eterno. E assim como Deus faz justiça no invisível, Ele também começa a mover o visível. Pessoas serão surpreendidas com portas abertas onde antes havia silêncio. Processos antigos serão resolvidos. Causas na justiça terão desfechos favoráveis. E situações que pareciam esquecidas voltarão à tona com um novo final. A justiça de Deus não apenas corrige, ela recompensa. Aquilo que foi arrancado à força será devolvido com honra. Aquilo que foi negado por inveja será entregue pelas mãos do próprio Senhor. Agora é tempo de descanso espiritual. Depois de tantas guerras, de tantas batalhas silenciosas, é chegada a hora de descansar em Deus. Não é mais sobre lutar sozinho, é sobre confiar em quem já venceu por nós. E nesse descanso, a cura, a força renovada, a direção, a paz que não se explica. O mundo pode não entender, mas quem vive isso sabe. Quando Deus assume a guerra, a vitória não é só certa, ela é gloriosa. Quantas vezes foi preciso sorrir por fora, enquanto por dentro tudo gritava por socorro? Quantas vezes se sentiu sozinho no meio da multidão, como se ninguém realmente enxergasse a dor? Mas Deus sempre viu. Ele viu aquele momento em que tudo desmoronou, e mesmo assim a fé não foi deixada. Ele viu quando todos viraram as costas, mas ainda assim os joelhos permaneceram dobrados. E por causa dessa fidelidade silenciosa, ele decidiu agir. Está vindo resposta, está vindo honra, está vindo recomeço. As maldições que tentaram se disfarçar de destino estão sendo agora arrancadas pela raiz, porque não é o destino que define a vida de um filho de Deus, é o propósito. E o propósito é maior do que qualquer maldição hereditária, maior do que qualquer palavra de destruição. Há uma nova rota sendo traçada. Deus está reescrevendo histórias. Aquilo que parecia perdido está sendo recolocado no lugar. Os ventos que antes sopravam contra, agora serão usados para impulsionar adiante. Não há mais espaço para medo, porque o medo alimenta o que o inimigo quer manter, mas o amor perfeito de Deus lança fora todo medo.
Agora é o tempo de caminhar em autoridade espiritual, consciente de que há uma proteção invisível cercando cada passo. Os anjos estão em movimento. As batalhas que antes pareciam impossíveis estão sendo vencidas, não porque tudo ficou mais fácil, mas porque agora quem luta é o Senhor dos Exércitos. E quando ele decide intervir, ninguém pode resistir. E se por um tempo o céu parecia em silêncio, era porque Deus estava preparando algo maior. Ele estava te fortalecendo, te ensinando, te livrando de caminhos que pareciam bons, mas não levavam à promessa. Ele precisou tirar certas pessoas, fechar certas portas, permitir certos nãos, porque o que está por vir exige estrutura, maturidade, discernimento. E hoje, o que parecia atraso é entendido como cuidado. Deus nunca se atrasa. Ele só chega no tempo exato em que tudo vai cooperar para o bem. E agora que os olhos espirituais estão abertos, é possível ver. As correntes caíram. A prisão da alma foi aberta. A sentença de injustiça foi anulada. Agora começa uma nova estação. Uma fase marcada por paz interior, justiça divina, restauração completa e milagres visíveis. Os céus estão em movimento e quem crê caminha diferente, fala diferente, vive diferente. Porque sabe, foi liberto, foi justificado, foi alcançado. Agora é hora de resgatar tudo o que foi perdido. Porque as promessas de Deus não envelhecem, não expiram, não se apagam com o tempo. Aquilo que foi enterrado pela dor, sufocado pelas lutas, engavetado pela desesperança, Deus está trazendo de volta à vida. Os sonhos que pareciam mortos vão florescer de novo. As oportunidades que foram arrancadas injustamente serão restauradas. Não por força humana, mas pela ordem do céu. Porque quando Deus determina um recomeço, nada pode impedir. Os gritos de acusação que coavam no silêncio da mente agora cessam. As vozes do passado que diziam, você não vai conseguir, isso é o seu karma, essa é sua cruz para sempre. Essas vozes são caladas diante da voz de Deus que hoje diz, você é meu, eu te liberto, eu te levanto, eu te justifico. Toda mentira que tentava se disfarçar de verdade agora é arrancada, porque a única verdade que permanece é a da palavra, e ela declara que em Cristo toda a maldição foi cravada na cruz. Não há mais condenação, há liberdade. É tempo de andar em autoridade, não mais como quem mendiga migalhas, mas como quem entende que é herdeiro de promessas eternas. Chega de aceitar menos do que o céu já preparou. Chega de viver aquém do que Deus planejou. O tempo da limitação espiritual acabou. É tempo de voar alto, de acreditar de novo, de sonhar com ousadia. Porque quando a justiça de Deus entra em ação, ela não só limpa o passado, ela também prepara um futuro de paz, prosperidade e honra. E mesmo que algumas batalhas ainda estejam acontecendo, o coração já não está mais em desespero. Porque agora existe uma certeza inabalável. Deus está cuidando. Deus está no controle. E tudo vai cooperar para um propósito maior. Não importa o tamanho do inimigo, maior é o que está ao lado. Não importa o quão longa tenha sido a espera, o que vem do céu sempre chega no tempo certo, trazendo cura, resposta e direção. E ao olhar para trás, não haverá mais tristeza, mas gratidão, porque tudo o que aconteceu serviu como preparação. Os desertos ensinaram, as lágrimas lavaram, as quedas fortaleceram, e agora, com a alma livre, o espírito renovado e a justiça estabelecida, é hora de avançar. É hora de viver o novo de Deus sem medo, sem amarras, sem correntes. O que era peso virou asas. O que era prisão virou ponte. E o que era dor virou testemunho de glória. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi o próprio Deus que te conduziu a essa oração, porque Ele ouviu seu clamor silencioso.
Ele viu suas batalhas internas, seus momentos de solidão, sua força para continuar mesmo quando tudo dizia para desistir. E hoje, Ele quer que você saiba, você é importante demais para ser esquecido. Você é precioso demais para viver aprisionado. Você foi chamado para viver em liberdade, justiça e honra. A partir de agora, a sua história muda. A partir de agora, as correntes que te prendiam ficam para trás. Declare com fé nos comentários: eu fui liberto pela justiça de Deus. Escreva isso com convicção, como um ato de fé, como um selo espiritual que marca esse momento. Porque quando você escreve, você concorda, você ativa, você declara para o mundo espiritual que sua vida está sendo transformada. E acredite, essa declaração pode ser o início de uma nova temporada, cheia de vitórias. Você não é mais o mesmo. Algo foi quebrado hoje. Algo foi restaurado. E por mais que o mundo tente te lembrar do que você foi, Deus já está te chamando pelo que você vai se tornar. Levanta a cabeça, respira fundo e segue. Você foi chamado para coisas grandes. Você nasceu para vencer. E quem é justificado por Deus não precisa mais se explicar para os homens. A justiça do céu já está em movimento a seu favor. Não se esqueça, sua dor não é o fim da história. Ela é apenas o início de um poderoso testemunho. Obrigado por ter assistido até aqui. Agora eu te convido, assista ao vídeo que está aparecendo aqui no card. Ele vai te fortalecer ainda mais nessa jornada. E não deixe de acessar o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Ele foi preparado com muito carinho para te ajudar a continuar caminhando em fé. Que Deus te abençoe abundantemente. Você é amado, você é escolhido e o melhor da sua vida ainda está por vir.